encerramento aos trabalhos e já na nossa terceira e última, né, fala dessa noite, deste painel, convido agora, né, o professor doutor Marco Antônio Rodrigues, né, que irá ministrar aí uma palestra sobre o tema consensualidade na tutela coletiva. Marco Antônio Rodrigues é professor de Direito Processual Civil da UERJ, procurador do Estado do Rio de Janeiro, pela Universidade de Coimbra, Portugal, doutor em Direito Processual e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, LLM em International Dispute Resolution pela King's College London, professor de cursos de pós-graduação pelo Brasil, membro da International Association of Procedure Law, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Professor Marco Antônio, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui hoje nesse grandioso evento. Agradeço aí na pessoa dos queridos professores Gierle, Bernardo e também do professor Guilherme, que não pôde estar conosco agora à noite por um motivo justíssimo, né, do nascimento do filho. Cumprimento também a doutora Lorena, nossa presidente de mesa, os colegas que me antecederam, doutora Daniela, doutor Leonardo. E o meu tema é um tema que vai dialogar muito com as exposições dos colegas que me antecederam, o tema da consensualidade na tutela coletiva. Porque quando nós pensamos na tutela coletiva e não apenas na tutela coletiva, mas também nos próprios processos estruturais, que muitas vezes são processos coletivos, embora não se limitem aos processos coletivos, nós temos conflitos multipolares, conflitos em que há uma multiplicidade de interesses que, muitas vezes, uma decisão judicial que resolva aquele conflito, ela não vai conseguir resolver aquele conflito de maneira adequada. Eu, nos últimos meses, vivi muitas situações dessas, porque integrei até o mês passado a força-tarefa da Covid aqui do Estado do Rio. Então, vou trazer algumas situações ao longo da nossa exposição para enriquecer o debate com os amigos que nos assistem de casa. Mas nós vemos que a premissa que nós temos quando olhamos para a tutela coletiva, os processos estruturais, é que a decisão imposta pelo judiciário, ela muitas vezes não é o mecanismo mais adequado e, ainda mais num contexto de que esses processos são processos que naturalmente são muito demorados também. A solução consensual, ela, de outro lado, ainda possui um papel importantíssimo de resolver aquele conflito de maneira mais célere, evitando anos e anos de processo, evitando provas periciais gigantescas. Então, quando pensamos, por exemplo, em uma ação coletiva ambiental, uma ação civil pública ambiental, como danos ocorridos no estado de Minas, ora, a prova pericial, em certos casos, gente, ela vai ser de uma magnitude tamanha que vai demorar demais só nessa etapa, o que dirá todo o resto daquele processo, para que se chegue a uma solução que proteja os múltiplos interesses envolvidos. E, de outro lado, todo o arcabouço normativo que nós vemos, especialmente nos últimos 10 anos, nos leva à conclusão de que a consensualidade é um meio adequado para a solução de conflitos. Vejam que, em primeiro lugar, nós podemos extrair isso da Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. A Resolução 125 de 2010, que instituiu a Política Pública Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. Ora, pela primeira vez, vemos no nosso sistema processual, realmente a solução dos conflitos sendo tratada como uma política pública. E o que se refletiu em 2015 no próprio Código de Processo Civil e na Lei da Mediação, na Lei 13.140. Nós vemos que o artigo 3º do
Código de Processo Civil, ao nosso ver, parece alterar o sentido de acesso à justiça. O acesso à justiça, que tradicionalmente sempre foi visto como um acesso à prestação jurisdicional justa, passa a ser um direito de acesso à solução justa para o conflito de interesses. A solução justa que não necessariamente é imposta pelo Poder Judiciário. Então, nesse caso, vejam que nós temos aqui, a partir do artigo 3º, se ele no caput estabelece o acesso ao judiciário, em seus parágrafos, nos traz o acesso aos meios consensuais para a solução de conflitos. E, por isso, o direito de acesso à justiça parece ter uma verdadeira mudança no seu sentido. E, nesse contexto, então, alguém poderia dizer, Marco, mas o Código de Processo Civil ele fez uma opção bastante clara de não regulamentar a tutela coletiva. Ele até pode ter mecanismos que procuram dar um tratamento mais coletivo a uma questão, por exemplo, o IRDR, que não é uma tutela coletiva, mas dá uma forma de tratamento coletivo. Bom, e vejam que nós temos, então, aqui o Código fazendo essa opção expressa por não tratar das ações coletivas, mas fato é que, para a tutela coletiva, para todo o microsistema das ações coletivas, nós podemos aplicar mecanismos de consensualidade como métodos adequados? Sim. E aí, pensando em oportunidades para o público da advocacia que está conosco nesse evento dirigido à advocacia, sobretudo, em primeiro lugar, a consensualidade ela pode ser buscada pelo advogado na esfera pré-judicial, ainda quando estamos numa fase, por exemplo, de inquérito civil público, preparatório a uma ação coletiva. Ora, se o seu cliente já sabe que cometeu a lesão ao direito coletivo e que será uma consequência inevitável à ação coletiva, por que não tentar logo um termo de ajustamento de conduta? Porque, no mínimo, isso vai evitar, por exemplo, discussões por anos que vão levar a uma rolagem de juros e de eventual atualização monetária, a depender do tipo de conflito, evidentemente, que estiver em jogo, mas isso é só postergar o conflito. Então, a partir de uma análise econômica do conflito, pode ser mais pertinente, mais adequado que você busque nessa esfera ainda pré-judicial o ator coletivo para a celebração de um termo de ajustamento de conduta. E aí aqui, sobretudo, nós temos o Ministério Público como um ator que vai ter um papel muito importante, afinal de contas, é um dos maiores responsáveis pela propositura das ações coletivas. Então, esse contato com esse órgão nessa fase pré-judicial. E, da mesma forma, ao longo da fase judicial. Vejam que o próprio artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública expressamente consagra a possibilidade de celebração de termos de ajustamento de conduta. E o que nos mostra que no microsistema da tutela coletiva nós temos a possibilidade do uso desses métodos consensuais. O que eu vejo, né, pela minha experiência, tanto de advocacia privada como de advocacia pública? O que eu vejo, um dos grandes desafios aqui na consensualidade é que não adianta, meus amigos, minhas amigas, celebrar um acordo, um TAC, por exemplo, só com um legitimado. É importante tentar trazer para o TAC, tentar trazer para aquele mecanismo de consensualidade, aqueles possíveis legitimados que tenham direto interesse na questão. Porque já vi situações, por exemplo, gente, de celebração de TAC com o Ministério Público Estadual, por exemplo, e o Ministério Público Federal depois se manifestar dizendo que havia também atribuição dele ali e que o MP estadual não tinha como ter celebrado sozinho o TAC. E aí, vejam, nós temos aqui toda uma perda de tempo, seja sua, seja de todos os envolvidos nesse processo, porque
aquele TAC acaba sendo objeto de oposição por um terceiro. Então, essa é uma primeira preocupação que nós temos aqui, nesses mecanismos de consensualidade. Se nós temos conflitos multipolares, como é o caso das ações coletivas, se nós temos aqui múltiplos legitimados com grande potencial de ingresso para discutir a questão, trazer todos esses envolvidos para a celebração do mecanismo consensual. Bom, além disso, agora, sobretudo nesses últimos meses, em tempos de Covid, vide mais como era importante a consensualidade, ações coletivas para controle de políticas públicas. Nas ações coletivas para controle de políticas públicas, ainda mais nesse momento em que, muitas vezes, nós temos uma ausência de normatização de problemas. Vejam que muito da legislação da Covid veio depois que o problema já estava presente. Então, nesse contexto, gente, a consensualidade ela pode ter um papel importantíssimo. E aqui, vejam, se estamos falando de controle de política pública, vem à tona a clássica indisponibilidade do interesse público. Alguém poderia dizer, bom, mas e indisponibilidade do interesse público? Bom, é o que eu sempre costumo dizer, a indisponibilidade do interesse público é apenas a impossibilidade de livre disposição do interesse público, que o agente público resolva arbitrariamente fazer algum ato dispositivo. A indisponibilidade do interesse público não é a indisponibilidade dos meios para a tutela ao interesse público. O acordo pode ser um meio adequado para a tutela ao interesse público. E aí, nesse sentido, então, o acordo, vejam, nessas ações coletivas, vou dar um exemplo para os nossos colegas que nos assistem. Um dos muitos problemas que eu vivenciei nesses últimos meses, gente, por exemplo, discussão sobre abastecimento de água. Afinal de contas, uma das principais medidas de proteção contra a Covid é a higiene. E a higiene pessoal. E aí, vejam, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um problema geográfico quando olhamos para as comunidades de baixa renda, porque muitas delas são em morros com difícil acesso geográfico, porque não há como passar um carro-pipa ou não há um sistema de encanamento que chegue até lá em cima. Há, em algumas comunidades, um problema de segurança pública. E aí, vejam, surgiram nesse período, e tenho certeza que foi assim no Brasil inteiro, até pelas conversas que tive com colegas da advocacia pública do Brasil inteiro, surgiram os mais variados conflitos relativos a cumprimentos de políticas públicas nesse período. E vejam que, por vezes, gente, esses conflitos eram conflitos aparentemente divergentes. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das ações visava que o Estado do Rio, em 5 dias, estabelecesse abastecimento de água em todas as comunidades. E aí, primeiro, gente, é um pedido que é incumprível, porque como abastecer as comunidades lá em cima se eu não consigo sequer passar um carro-pipa? É preciso um plano, um planejamento para isso. E aí, vejam como a consensualidade é importante aqui. E aí, uma das propostas pedidas expressamente nessa ação era: abram-se as escolas próximas a essas áreas para que as pessoas vão lá tomar banho, lavar a mão. Mas, de outro lado, os mesmos legitimados coletivos, gente, que propuseram essa ação, e havia outras ações aí associadas a essa, também pediram, sabem o quê? Em outra ação coletiva, que as escolas fossem fechadas, porque um dos projetos do governo era manter as escolas abertas só para entregar a merenda às crianças diante de um problema social de que muitas dependiam daquela merenda na sua alimentação. Então, vejam, como são conflitos multipolares aqui. E aí, nós começamos a negociar um TAC na questão da água. E aí, na questão da água, os legitimados falaram: precisam ser abertas as escolas. E eu perguntei: bom, mas vocês precisam se decidir. Abrem a escola para banho, mas não abre para dar a merenda?
Então, esse é um exemplo, gente, da complexidade desses litígios, de como é importante a consensualidade, até porque com a consensualidade na tutela coletiva olha-se para o problema da forma macro. Os envolvidos vão olhar para tudo aquilo que está em jogo e vão tentar juntos construir uma solução factível. Porque imaginem, uma decisão judicial que impusesse em 5 dias toda a instalação de um sistema de encanamento naquele exemplo, gente, ela seria incumprível. Em 5 dias não haveria nenhum edital para uma contratação direta sem licitação que fosse. Então, nós vemos como a consensualidade é importante aqui. E um último ponto ainda sobre a consensualidade na tutela coletiva diz respeito às ações civis públicas por ato de improbidade administrativa. Não podemos esquecer delas, porque nessas ações, até 2019, havia expressa previsão da lei da improbidade, vedando acordos relativamente aos direitos nelas discutidos. Mas os tribunais já haviam evoluído na ideia de que seria possível uso de mecanismos consensuais nessas ações, como é o caso da delação premiada, do acordo de leniência associado a uma ação de improbidade. Nós já víamos esses mecanismos sendo autorizados judicialmente, por exemplo, julgados do TRF autorizando isso, do TRF4, por exemplo. E vejam que também nós já tínhamos a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, resolução 179, autorizando os termos de ajustamento de conduta nas ações de improbidade. Pois bem, no ano passado, nós tivemos uma alteração pela Lei 13.964. A Lei 13.964 alterou, então, a Lei da Improbidade para expressamente admitir a celebração de acordo de não persecução civil. Então, nós vemos que a consensualidade ela deve ser uma verdadeira realidade na tutela coletiva. E aí, para concluir dentro do meu tempo, gente, apenas quero trazer aqui dois desafios muito importantes nesse contexto. Um desafio de mudança de cultura, porque nessas ações, muitos dos atores envolvidos ainda estão presos a uma ideia de que a indisponibilidade representa não fazer qualquer concessão ao seu pedido inicial na ação coletiva, e isso é falso, porque indisponibilidade do interesse não representa me manter fiel, agarrado ao pedido inicial. Eu posso ter outras formas de tutelar aquele interesse que está em jogo, que não sejam o pedido que foi formulado ao início da demanda. E um segundo desafio, gente, o respeito às autonomias técnicas dos envolvidos na autocomposição. Que essas pessoas, gente, não passem no mínimo 5 anos, né? Porque aí vai ter a discussão de imprescritibilidade ou não para discutir, que elas passem no mínimo 5 anos com a preocupação se elas vão ser acionadas por uma improbidade diante da realização de uma consensualidade na tutela coletiva. E aí, nesse ponto, o artigo 40 da Lei da Mediação foi importantíssimo, pois o artigo 40 estabeleceu que os envolvidos no procedimento de autocomposição somente respondem por dolo ou fraude. Então, mostra que condutas, a escolha dos envolvidos aqui, gente, se ela é uma escolha de boa-fé, ainda que não tenha sido a melhor, isso não leva a uma responsabilização. Então, esse é um mecanismo que, inclusive, ajuda a impulsionar essa mudança cultural. Bom, agradeço demais a atenção de todas e todos e, novamente, agradeço o convite e, dentro ainda do meu tempo, devolvo a palavra para a nossa presidente, aí, doutora Lorena.